Meu amigo vascaíno, hoje é dia de julgamento decisivo. Isto mesmo, o Vasco vai ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para evitar a interdição de São Januário. A gente vai falar muito aqui sobre essa situação também do jogo entre Vasco da Gama e Palmeiras, porque ainda está dando o que falar. Lá em São Paulo está repercutindo bastante. Hoje a gente toma conhecimento que o Fábio Azevedo trouxe uma novidade envolvendo aí o potencial construtivo de São Januário, duas empresas aí interessadas, e a gente vai falar muito aqui também sobre a situação da base. Vamos abordar aqui o futebol do Vasco da Gama, preparação para o jogo contra a equipe do Bahia e as mudanças que a gente teve ontem na Vasco SAF. Perfeito? Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, com relação à situação da base, ontem o nosso sub-20 empatou com o Fluminense, jogo referente às oitavas de finais da Copa do Brasil. O jogo foi 3-3, né? Os gols aí do Vasco da Gama foram marcados pelo Lucas Eduardo, o Roger e o Rayan. Parabéns e sorte no jogo de volta para o Vascão da Gama. Hoje, o elenco do Vasco da Gama se reapresenta e segue os preparativos para o jogo contra a equipe do Bahia. O Vasco está treinando nesse momento no CT Moacir Barbosa. O nosso treinador, Ramon Dias, deixou claro ontem que, para o lugar do Zé Gabriel, deverá contar aí com o Jair. Jair deverá ser o substituto do Zé Gabriel. O Zé Gabriel que está suspenso aí devido ao terceiro cartão amarelo. O Vasco vai contar com o retorno do Léo Pelé, que faz dupla de zaga ali com o Medel. E o seguinte, haverá a estreia do Payet. Nós não sabemos se o Payet vai começar jogando ou se ele ficará para a opção no segundo tempo aí, no banco de reservas, devido ainda àquela situação da parte física. E aí, você preferiria ver o Payet logo no início do jogo ou mais lá para o finalzinho? Deixe a sua opinião. Bom, hoje a gente tem um julgamento muito importante. Esse julgamento acontece 1h30 da tarde, certo? A justiça vai decidir se São Januário poderá ser reaberto ou não. O Vasco tomou todas as medidas aí cabíveis aí para poder recuperar o seu estádio. Abaixos assinados foram feitos e o principal, o Vasco da Gama colocou a catraca lá com biometria, que foi uma das exigências aí do poder público para que São Januário fosse reaberto. Então, a tendência é que a gente tenha São Januário devolvido aí para a sua torcida, São Januário que é um patrimônio público aí do estado do Rio de Janeiro. Tendência é que São Januário seja reaberto. Meus amigos, o seguinte, situação lá do jogo do Palmeiras. Laureano, como que vai ficar essa situação aí? Ontem eu fiquei decepcionado. Há quem diga que o Vasco da Gama não ingressou com uma ação lá no STJD por conta desse julgamento de hoje aí no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O jurídico do Vasco está concentrando as suas forças aí para a liberação de São Januário, mas que o Vasco ainda ingressaria com pedido de
impugnação aí desta partida. O Vasco ontem, em nota, né, recebeu com perplexidade a posição da CBF. Ontem, o Paulo Brax esteve, juntamente com o Lúcio Barbosa, lá na CBF, na sede, lá na Barra da Tijuca, para poder prestar aí conhecimento, ter conhecimento daquilo que está acontecendo e exigindo árbitros melhores. Vamos aguardar aí, porque é o seguinte, a imprensa paulista está até debochando dessa situação aí da arbitragem aí, e questionando por que o Vasco ainda não foi buscar os seus direitos, uma vez que houve aí um erro, né, de direito muito grave. Bom, a gente continua dizendo aqui que houve mudanças, né, no quadro aí da SAF, né, dos funcionários. O Lúcio Barbosa passou a ser o CEO da SAF e a Cátia dos Santos é a nova diretora financeira. Hoje também a gente teve aí uma notícia vinda que foi entregue pelo Fábio Azevedo, dizendo aí que a construtora Cirela e a Rede Dó, uma rede aqui no Rio de Janeiro de hospitais, tem interesse em adquirir o potencial construtivo de São Januário, né? Pelo valor de 470 milhões aí de reais, diz o Fábio Azevedo. Esse papinho aí com relação à situação de reforma de estádio em ano de eleição, eu já sei onde isso vai acabar. Esse lance de papo aí de potencial construtivo da Câmara dos Deputados resolver isso, já está para lá de 2 anos essa situação. Então, eu acho que o Vasco tinha que se preocupar, no momento, era com a situação do jogo contra o Palmeiras. Ir lá buscar, reivindicar os seus interesses, porque é o seguinte, se o Vasco não fizer isso, vai abrir aí pressupostos para que o Vasco da Gama verdadeiramente seja prejudicado nas próximas partidas a qual for atuar. Né? E a gente está de olho aí nesse jogo contra o Bahia. Na medida que o Vasco não vai buscar os seus direitos, as pessoas se acham no direito aí de bater no Vasco, prejudicar no Vasco dentro de campo. Não é coincidência. Três jogos consecutivos a gente sendo aí prejudicados. Agradeço pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!